Outra hipótese, pessoal, em que o juiz de primeiro grau pode, desde logo, então, proferir uma sentença de improcedência. É o que vem neste mesmo inciso 3, né, que estamos tratando, quando o pedido do autor contrariar um incidente de assunção de competência, tá? O incidente de assunção de competência é um instituto que está previsto lá no 947 do CPC, tá? E o 947 do CPC, ele diz que é admissível o incidente de assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de causa de competência originária do tribunal envolver relevante questão de direito com repercussão social, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, tá? Então esse é um outro instituto, pessoal. Ele tem outra finalidade, na verdade a finalidade é compor e prevenir divergência dentro do próprio tribunal, tá? Então é quando os órgãos fracionários, as câmaras, as turmas do tribunal, elas têm entendimento divergente a respeito de uma mesma questão puramente de direito, tá? Então a primeira turma do TJ entende de uma maneira, a segunda turma tem outro entendimento divergente. Então a possibilidade de, através desse incidente, um órgão fracionário, um órgão superior que venha previsto no regimento interno, né, ele possa então acabar com essa divergência, compor essa divergência e dizer de que modo essas turmas, essas câmaras deverão julgar aquela matéria puramente de direito, tá? Então esse instituto, né, o incidente de assunção de competência, sobe, né, para que esse órgão competente possa decidir de que forma aquela matéria deva ser julgada, ok? Essa proposta, ou seja, a formação do incidente, né, ela vai caber em sede de recurso, tá? Ela vai caber em sede de remessa necessária ou quando o feito for de competência originária do tribunal, tá? Então, pode não ser por recurso de apelação, né? Pode ser a hipótese aí de remessa necessária, como nós já comentamos, quando aquelas ações em face da administração pública têm uma dimensão muito grande, ou seja, as indenizações são de importância vultuosas, né? E que o recurso sobre para uma reanálise, o chamado reexame necessário, mesmo que não houvesse recurso da administração, tá? Então, naquelas ações, né, em que a administração recebe condenações muito vultuosas, o tribunal necessariamente iria poder rever aquela decisão, independentemente de haver recurso de apelação ou não, tá? Então, essa é a outra hipótese. E a terceira hipótese mencionada, né, além do recurso da remessa necessária, os feitos de competência originária do tribunal, tá? Então, aquelas ações, por exemplo, de improbidade administrativa dos prefeitos, em que a competência não é do juízo de primeira instância. Quem julga originariamente é o próprio Tribunal de Justiça, tá? Então, o processo começa lá, tá? E se houver divergência nesses processos de competência originária do tribunal a respeito de uma mesma matéria de direito, é possível a instauração de um incidente desse tipo, um incidente de assunção de competência, tentando dirimir a divergência, compor a jurisprudência, ok? O cabimento desse instituto, ele vai caber quando houver interesse público, né, ou quando a lide envolver relevante questão de direito com grande repercussão social. Mas diferente do incidente de resolução de demandas repetitivas, não há a necessidade de repetição de processos, tá? Então, questões relevantes de grande repercussão social, como a gente vai exemplificar um caso aqui da prescrição intercorrente, né, nas ações de execução de títulos extrajudiciais, em saber se o credor deixa o processo paralisado lá por prazo superior ao prazo de prescrição do direito, né, se ocorre a prescrição intercorrente, ou seja, se ele perde o direito de receber o seu crédito, se ele não movimentou o processo pelo período de prescrição previsto em lei, tá? Então é uma hipótese aí que não há necessidade de repetição de processos, mas que é uma relevante questão de direito, né, e que tem grande repercussão social, né, em saber se o credor tem direito de continuar com a execução ou não, se ele perde o direito de crédito ou não, quando o processo fica paralisado por anos lá, sem ele movimentar, e
acaba ultrapassando o prazo prescricional, ok? Então, esse seria um exemplo, a gente vai citar isso através de um incidente de assunção de competência decidido no âmbito do STJ, né? E essa decisão, pessoal, nesse tipo de incidente, ela tem vinculação, ela acaba afetando também as decisões dos juízes de primeira instância, as decisões dos órgãos fracionários, ou seja, as câmaras, as turmas, né, dentro daquelas divisões dentro do próprio tribunal. Então, dentro do respectivo tribunal, vincula tanto os juízes como os desembargadores, né, que vão atuar ali nos órgãos fracionários, ou também, no caso do STJ, né, os próprios ministros ali, o STF também, os próprios ministros do STF, quando um incidente desse tipo vem para compor uma divergência existente dentro desses tribunais, ok? Tranquilos? Seguimos. Ainda sobre o incidente de assunção de competência, temos que mencionar, não fizemos a leitura, né, pessoal, do 947. O 947 é que fala: é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de causa de competência originária do tribunal envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, tá? Então não há necessidade de repetição de processos, como há necessidade no incidente de resolução de demandas repetitivas. Lá fala de demandas repetitivas. Há necessidade de processos em massa, processos que se repetem em massa. Aqui não há essa necessidade, tá? Basta que a questão de direito seja relevante e tenha grande repercussão na sociedade para que seja possível instaurar um processo, um procedimento, um incidente desse tipo, ok? Diz a doutrina, trazemos um trechinho de uma citação do livro do Atos Guzmão Carneiro, né? Ele diz que, buscando compor ou prevenir divergência entre turmas ou câmaras do tribunal em questão relevante de direito, né, o colegiado do tribunal julgará plenamente o recurso e a decisão e, em consequência, irá impor-se essa decisão como um precedente jurisprudencial a ser tomado em conta pelo tribunal nos subsequentes julgamentos sobre a matéria. Tá? Então a tese revelada, né, pessoal, ela vai poder ter aplicação, ela deve ser aplicada ali dentro do tribunal onde há divergência, onde há entendimentos distintos. Tá? Então as ações, né, terão ali a aplicação desses precedentes, ok? O STJ e o STF, eles já tinham assento nos seus regimentos internos antes mesmo do Código de Processo Civil, em 2015, ser aprovado, né, pessoal? Já havia lá a previsão da competência, no artigo 6º do regimento do STF, a competência do plenário, né, do pleno, então, para julgar causas de competência das turmas, ou seja, aquelas causas em que a primeira e a segunda turma do STF acaba divergindo, ou seja, as causas que eram enviadas, então, para análise do pleno, na forma lá do artigo 6º, inciso 2, a linha B do regimento interno do STF, tá? Mesma coisa, o regimento interno do STJ, ele também já contemplava, antes mesmo do CPC criar o incidente através de previsão expressa, né? Competência das seções, decidir aquelas causas em que as turmas, ou seja, o órgão fracionário inferior, estão divergindo. Tá? Então, se a primeira ou até a sexta turma do STJ divergir a respeito de uma mesma questão de direito, e que tenha grande repercussão social, que seja uma questão considerada relevante, né? Essa divergência das turmas vai ser decidida pelo órgão superior, tá? Serão as seções do STJ. Se for matéria de direito público, todos os ministros que compõem a seção de direito público. Se é matéria de direito privado, todos os ministros que compõem a seção de direito privado, tá? Que depois são subdivididas em turmas de direito privado e turmas de direito público, tá? Então, possibilidade aí desse incidente ser formado no intuito aí de acabar com a divergência dentro do tribunal e essas teses reveladas nesses incidentes serem aplicadas em todos os processos semelhantes, ok? Que tratam de uma mesma questão de direito. A título de exemplo, né?
Processo que chegou através de um recurso especial ao STJ. Eles entenderam que havia uma questão relevante, com grande repercussão social, e foi então recebido, instaurado um incidente de assunção de competência dentro do STJ. Porque havia ali decisões divergentes, né, decisões contrárias dentro das respectivas turmas do STJ. Uma primeira turma entendia de um jeito e a segunda turma entendia do outro a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente, quando o autor da execução de um título extrajudicial deixava lá o processo paralisado por tempo superior ao prazo prescricional. Se ele perdia o direito, que estaria prescrito, ou se ele não perdia o direito, dependia de uma provocação, ou melhor, de uma manifestação do autor. E o entendimento que ficou consolidado no âmbito do STJ é que deve haver a intimação do recorrente, do exequente, tá? Antes da aplicação do instituto da prescrição intercorrente, tá? Então, o credor, ele deve ser previamente intimado para que ele pudesse se manifestar, né? E aí é da intimação do credor que começa a correr o prazo de prescrição, tá? Então, se o processo fica paralisado pelo prazo prescricional, mas o autor não é intimado, não é provocado a dar andamento ao processo, não ocorre a prescrição intercorrente, tá? Isso se vocês jogarem aí no Google, né? Incidente de resolução de demanda, incidente de assunção de competência STJ, vocês vão achar vários julgados e vão encontrar esse aqui a respeito da prescrição intercorrente, tá? Que eu trago a título de exemplo como uma matéria relevante, uma matéria unicamente de direito, com grande repercussão social, e que havia divergência dentro do STJ, e foi instaurado um incidente desse, e o STJ, a turma do STJ decidiu, né, pessoal? Desculpa, a sessão do STJ decidiu, compondo aquela divergência da primeira e segunda turma, para que essa tese firmada se aplique, então, a todos os processos idênticos, ok? O que nós ainda temos que mencionar com relação ao incidente, né, de assunção de competência é que nós não estamos falando do incidente. O incidente explicamos o incidente para falar da hipótese de improcedência liminar, tá? Ou seja, entra com a ação, o autor entra com a petição inicial e o pedido do autor que chega na mão do juiz é contrário a essa tese firmado num incidente de assunção de incompetência. Tá? Então, nesse caso, já ia poder, desde logo, o juiz de primeiro grau julgar o feito improcedente de maneira liminar. Ele não ia ter que determinar a citação do réu, todo o trâmite processual em todas as suas fases posteriores, para só depois poder julgar o pedido improcedente. Né? Como diz aqui o Código de Processo Civil, no artigo 332, que é o que nós estamos estudando, se dispensar causa instrutória, é questão puramente de direito, tá? E o pedido lançado na petição inicial contrariar o entendimento firmado nesse incidente de assunção de competência, o juiz já ia poder julgar o processo de maneira liminar improcedente. O pedido do autor já poderia ser julgado improcedente de maneira liminar por contrariar esse entendimento, ok? Falamos então dessa hipótese que a gente volta a falar no próximo vídeo, a hipótese do inciso 4, tá pessoal, do 332, eu volto logo em seguida.